Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Corretor. A gente está literalmente, oficialmente dando abertura à terceira temporada do podcast. Esse que é o podcast 100% voltado para o mercado imobiliário e eu falo com muito orgulho, o primeiro podcast do norte do Brasil especializado no mercado imobiliário. E hoje, para alavancar ainda mais essa terceira temporada, o episódio 101 tem a participação de um ícone do nosso mercado, tanto aqui no norte quanto no nordeste, um cara sensacional que eu sou fã, porque o cérebro desse cara ele é fora de série, que é o meu amigo e parceiro Tony Bittar, da construtora e incorporadora Colmeia. Tudo bem, Tony? Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Fabiano. Gratidão por estar aqui. É sempre uma honra voltar a Manaus e, sobretudo, estar com você na sua presença. Muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui. Bem, a gente vai aqui, como sempre, bater um papo sobre o mercado imobiliário. O Tony está trazendo novidades aqui para gente. Vamos falar um pouquinho das tendências, das pesquisas que estão aí para o mercado imobiliário, né, Tony? E a gente vai aqui, junto com vocês, destrinchar um pouco do que 2026 guarda para o mercado imobiliário e você, obviamente, corretor, dono de imobiliária, incorporador, que queira aprender um pouquinho mais com quem tem essa expertise, com quem tem essa visão de fora da nossa praça, que é Manaus, é sempre muito bom, então acompanha a gente. Meu amigo, na última vez que você veio aqui, o papo foi especificamente Colmeia, a história da Colmeia, como a Colmeia estava em Manaus, né? Eu estava vendo um podcast teu lá com o pessoal do House Talk, né? Que é o pessoal da House, É, certo? E eu vi que já fez 45 anos aí a Colmeia e a gente está há 36 anos aqui em Manaus, não é isso? isso. E como é que 36. está aí essa demanda do mercado? Eu sei que o Nordeste está pujante, lá o negócio não está parando. Como é que está a tua visão já do início de ano? A gente está começando o ano em 2026. Como é que você está vendo o mercado? Mudou, melhorou? Como é que está a tua perspectiva aí? Olha, sobretudo quando a gente inicia um novo ano, eu acho que é importante a gente fazer uma análise, um overview do que aconteceu no ano anterior, porque só entendendo a história a gente consegue desenhar o que a gente vislumbra para o futuro. O ano de 2025 foi um ano incrível, Perfeito. principalmente para nós, da Colmeia. Foi um ano em que a gente veio com muita novidade, foi um ano que a gente reinventou a empresa, porque veja, uma empresa que tem 45 anos de mercado, são muitas trocas de governo, são muitos presidentes, são muitas moedas, né, cara? Já Sim, entrou e sim. saiu zero dessa Verdade. história em 40 anos aí. Então, cada vez que a gente tem uma modificação grande na economia ou em qualquer cenário mundial, a gente tem que reinventar o produto. Então, a gente já fez planta que tinha que ter escritório, depois já saiu escritório, depois já teve varanda gourmet, já saiu varanda gourmet, a gente já foi para o corporativo e a gente já foi para o shopping. Então, assim, a Colmeia sempre se reinventa. E nesse ano de 2025, a gente começou a olhar para uma nova tendência, que era a tendência de para onde o mundo vai. As Certo. famílias são menos numerosas, a aquisição do pet na família aumentou. Pai de pet é É realidade. uma realidade, porque as pessoas escolheram morar de uma outra forma. A relação que a marca tem com o meio ambiente diz muito sobre o futuro dela nos próximos anos, quando a gente fala de consumo. O conceito de biofilia também veio muito em voga, mobilidade urbana e, é lógico, as unidades foram diminuindo de Sim. tamanho e elas foram tendo outra roupagem. E a gente entrou nessa história, que foi o nosso começo de relacionamento com a House, que foi esse podcast que você falou aí, Uhum. do Ale Frankel, que foi onde nós começamos a nossa relação. Isso já estou falando de 3 anos E atrás. foi o primeiro prédio da Colmeia voltado para esse sentido, em parceria com a House? Foi. A gente tinha visto essa modificação, sobretudo no Nordeste. O norte do país tem uma outra vocação, por exemplo, Manaus é uma cidade industrial, as Uhum. pessoas aqui trabalham muitas O horas. foco ainda é o distrito, né? Quando a gente tem alguém que não vem para o distrito, ele pouco fica na cidade, ele vem para a Amazônia. Então ele acaba utilizando tudo aquilo que a gente tem, que é a biodiversidade. Quem vem para Manaus, em geral, eu acho que 80% vem voltado para a indústria, para o distrito industrial de Sim. Manaus. Então a vocação aqui é outra. Já no Nordeste, a gente teve, nas últimas décadas, um público que procurava praia. Só que isso mudou muito de um tempo para cá, sobretudo em Fortaleza, com números exorbitantes, assim. Fortaleza tem aproximadamente 2.700.000 habitantes. Pouquinho menos. Mesma, É, mesma coisa mesma coisa praticamente, que né? Manaus. Manaus é uma cidade muito espraiada. Eu costumo É. falar que em Manaus tudo é um perto longe. Sim. É perto, mas não é Não tão é perto não. para você ir a pé. Você Mas precisa não de dá, carro. não dá, é.
Fortaleza, muita coisa é perto, perto. Dá para você ir caminhando. Dá para você fazer walking distance, assim, Certo. colocar o tênis e andar Sim, 4 ou 5 quadras para resolver, porque já é uma cidade muito verticalizada. E quando a gente começou a perceber essa modificação, a gente começou a ver que tinha uma nova forma de conduta, uma nova forma de consumo dentro das cidades que eram litorâneas, porque a gente tem um aumento na quantidade. Imagina, Fortaleza tem 2.700.000 habitantes e em 2005 recebeu 3,5 milhões de visitantes. ou seja, Nem todo mundo está na praia. sim, sim. Olha que loucura. Quase mais de uma Fortaleza aí, e meia Fortaleza visitando, A né? mais. Uma Sim, Fortaleza e mais meia sim. visitando uma cidade que, ao longo do tempo, tem perdido o leito hoteleiro. Então, Não tá tendo capacidade mais de atender isso. porque a malha hoteleira de Fortaleza é uma malha hoteleira antiga. Antiga, né? Aqui, igual Manaus, acho que tem 10 anos que não se lança um hotel aqui. A gente tem mais tempo lá. Olha aí. Lá, 30 anos de malha Levando hoteleira. que lá é muito mais focado em turismo do que aqui, então faz bastante diferença, né? Isso, faz. E aí veio essa história da gente optar por outro segmento de mercado, que é o mercado da renda passiva. Uhum. É engraçado isso, Fabiano, porque o mercado vai mudando e a gente vai tendo que se reinventar. Então você imagina que teve muito tempo atrás que alguém que tinha uma situação confortável, ele tinha 10 imóveis alugados, porque o aluguel dava, na pior das hipóteses, 1%. De rentabilidade a ele, né? Era. Sim. Então, ele tinha 10%, né, do imóvel, 12% do imóvel por ano de rentabilidade, era Garantido. 1% ao mês. Uhum. A tributação sobre isso era menor. E aí, hoje a gente foi diminuindo, a gente tem uma média hoje de 0,5%, Quando tá bom, né? quando tá bom. Uhum. Então, ou seja, não é mais um Eldorado. Sim. Em compensação, chegou a locação de curta temporada, que é o short stay. Uhum. Então, a gente teve um modelo anterior, que era um modelo dos hotéis que entravam no pool, mas foi um modelo fracassado, porque você acabava dividindo o custo por quem locou, por quem não locou e pelo custo da operação, e a rentabilidade Bem ficava muito baixinho. pequena. Sim. Depois a gente teve uma onda dos flats e hoje a gente tem o dos estúdios, que é uma quantidade menor de carteira assinada, de mão de obra, muito mais pay-per-use, muito mais tecnologia, muito mais locação e, sobretudo, empresas que se especializaram em utilizar a plataforma digital e dar rentabilidade. A A House House, no é um caso. exemplo desse. Nasceu para isso, né? E hoje a rentabilidade disso dá mais ou menos 1,4% líquido para o locatário. Então passou a ser um bom Sim. investimento. Junto com isso, a diminuição da rede hoteleira, o aumento do turismo na região Nordeste faz com que isso seja a bola da vez e hoje todo mundo está olhando para essa ferramenta como renda passiva. E é engraçado, a gente fala isso tudo cheio dos dados, a gente no papel de turista, quando a gente vai viajar, a gente já dificilmente procura hotel, que era uma coisa natural. A gente já procura os aplicativos para pegar um estúdio, porque um estúdio a gente vai passear, a gente não quer ficar lá dentro do quarto, então atende perfeitamente bem. Então quem vai para São Paulo, quem vai agora para o Nordeste também, tem essa opção em larga escala lá em São Paulo, né? E o Nordeste ele entra na visão dos investidores igual São Paulo, a nível nacional. Esse projeto que vocês fizeram, tu já tem com certeza esses números. Teve investidor amazonense adquirindo o produto lá? Pois é. E aí você entrou num ponto que eu acho que o motivo da gente estar sentado aqui hoje, o motivo de eu ter vindo a Manaus, eu sou amazonense. Sim, A Colmeia está aqui há 30 anos, então a gente entende, a Colmeia se estabeleceu em Manaus por saber que aqui tinha uma demanda. E eu te confesso que eu não tinha visto esse movimento acontecer nos últimos anos, porque a relação do Amazonas com os Estados Unidos é muito grande, então teve uma uhum, grande onda de pessoas investindo nos Estados Unidos com sim, renda passiva, em condomínios. Eu também vi o amazonense muito animado com a compra de estúdios em São Paulo, isso verdade, aconteceu muito. verdade. E assustadoramente, como as vendas da colmeia passam por mim, eu verifiquei um dado novo. O amazonense voltou a comprar a Fortaleza. Certo. E olha o que mais me assusta. Veja, a colmeia sempre teve um momento de ter o cliente que estava melhorando a qualidade de vida. Uhum. Então, quem é o cliente que nos procurava? Tony, eu quitei o meu apartamento, mas não tem a área de lazer que eu gostaria para o meu filho e eu gostaria de dar um passo maior e queria ir para o teu condomínio. Fazer um upgrade de moradia, né? Exato.
Tony, eu vou ter mais um filho e esse apartamento de 120 metros passou, não está mais atendendo. Eu queria um apartamento maior, eu já posso. Então eu queria um de 180 metros. Vamos tentar negociar, quem sabe receber o meu como forma de pagamento e etc. Então, eu não é apartamento, Uhum. é lar. Sim. Então ele vai, leva a esposa, que leva a sogra, que leva o sogro e vai de novo. Ou seja, é uma venda trabalhada durante meses. De repente, Fabiano, eu entro noutro segmento, no investidor. Certo. E para o investidor, ele quer rentabilidade e quer localização. E a tomada de decisão é muito rápida. E eu comecei a fazer venda de apartamento online. Não era uma coisa que eu estava acostumado a fazer, porque quem mora visita. Sim. No final, ela acaba na mão de um profissional que precisa ver, entender a vista, sabe, sentir a brisa do mar. Sentir o imóvel em si, né? Ele quer o decorado. Tanto é a importância do decorado nessas horas, né? Investimento não tem isso. E aí alguém me liga e fala, Tony, queria que você fizesse uma apresentação de videoconferência para o meu cliente. Eu falei, tá bom. Então vamos marcar o horário. Eu geralmente gosto de marcar isso depois do expediente convencional, Uhum. que o cliente já chegou em casa, eu também, eu tenho um escritório em casa, eu Tá ligo o todo mundo computador, tranquilo. ele pode dar atenção para aquilo que nós vamos falar de números, Sim. etc. E eu falo, agora me fala um pouquinho do teu cliente. Ah, o meu cliente está procurando um imóvel para investimento, assim, assim. Tá aí de onde? De Manaus. Eu falo, "Oxe, meu conterrâneo. Adorei, porque eu vou falar a mesma linguagem dele. A Uhum. gente gosta de comer a mesma coisa, conhece os mesmos bairros, talvez tenha estudado nas mesmas escolas. E aí, quando eu comecei a olhar, eu falei, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece, para o corretor, você Sim. conhece o Amazonas? Você sabe o que é uma banda de tambaqui, amigo? Você consegue entender o que é uma farinha do Arini, que eu acabei de comer ali, com banana pacovan? Ele falou, não. E como é que esse cliente chegou até você? Ah, esse corretor não é de Não, Manaus, não, não lá é, de Fortaleza. exato. Falou, não, eu fiz um Uhum. patrocinado para Manaus, ele é uma pessoa que tem contato em Fortaleza, vem em Fortaleza, através do meu anúncio, ele Caramba. está vindo aqui. E eu tenho 10% desse novo produto comprado por amazonense e absolutamente não foi nenhum amazonense que vendeu. Não foi nenhum corretor daqui que fez essa Não. venda. Aí eu falei, olha, então peraí, a gente tem que voltar lá onde a gente tem sede, a Sim. gente tem que conversar com os meus colegas. Eu falei assim, pessoal, é o seguinte, a Colmeia está de portas abertas, o meu telefone é público e eu estou aqui para ajudar todos, com todos e tirar a dúvida dos clientes para que a gente possa fechar. Porque veja, para mim como incorporador, é muito importante que o intermediador dessa operação, o corretor de imóveis, seja alguém próximo do cliente. Correto. Então, Segurança, né? Confiança. se ele tiver alguma dúvida, vocês estão na mesma cidade, ele te Sim. conhece, ele já fez negócio com você. Quando alguém de Manaus faz negócio com alguém de Fortaleza que ele não tem contato, a probabilidade de, em alguma dúvida, ele me procurar direto é muito grande. E se eu não estiver conseguindo atender? Uhum. Porque eu estou viajando, Tá indisponível, tá em reunião, tá em porque eu estou em outra treinamento. Sim. reunião. O serviço não será ofertado com a qualidade que poderia ser, que é o papel do Sim. corretor de imóveis. Que é o que Então, deve ser, né? um dos motivos é você, corretor do Amazonas, entenda que a Colmeia é uma empresa genuinamente hoje, assim, amazonense, porque 30 anos aqui não tem como não 3 ser. décadas não dá para discutir. E você tem acesso direto, porque nós temos uma sede aqui, porque nós temos uma executiva aqui, que é a Que é a Tatiana, Tatiana. porque nós temos um gerente comercial que é daqui, só está lá. Então a gente consegue ter esse bate-papo e esse approach. E um dos motivos da gente estar aqui é abrir essas portas para que essa visão se amplie e entenda que, por mais talvez que você, meu colega de trabalho, ainda não tenha se atentado para isso, eu gostaria de trazer números para vocês da perspectiva de crescimento do Nordeste, porque isso é um fato. Como o Uber chegou para somar junto com os táxis, como o estúdio chegou agora para somar na locação Com a rede com os hoteleira. hotéis, com o Airbnb, o Nordeste é a bola da vez de crescimento, sobretudo Fortaleza, das 9 capitais do Nordeste. Fortaleza é a que vai crescer muito na Tá próxima com o mercado década. pujante lá desse produto. Só para a título de informação para os colegas que vão ver a gente, quanto esses 10% representam um VGV de quanto, Tony? 4 milhões e 200 mil, aproximadamente. Então, meus amigos, a gente perdeu 4 milhões e 200 mil de VGV para um colega nosso de profissão lá do Nordeste que não conhece pessoalmente o cliente manauara.
É isso aí. É isso aí que a gente está falando. Em É isso números é aí. isso, tá? É isso aí. Façam a soma de comissão em cima de 4 milhões, que foi o dinheiro que a gente deixou na mesa e que os nossos colegas do Nordeste estão satisfeitíssimos. Tanto sabem disso que eles fazem patrocinados para Manaus, É isso aí. né? É isso aí. Então é essa bola que o Tony quer deixar. E Tony, ainda existe aqui entre os corretores, eu conheço poucos corretores aqui na cidade que saibam falar sobre investimento, que saibam explicar isso para o cliente, certo? E eles estão nadando de braçadas aqui para esse produto. Tu acha que isso é uma característica manauara, pelo fato de o corretor de uma maneira geral, não estar atento para as tendências? E eu queria muito, como você é um estudioso do nosso mercado, por que que os estúdios em São Paulo e agora lá em Fortaleza estão em alta para investidor? Qual a diferença que eu consigo apresentar na mesa, né, de maneira bem simples para um cliente ou para o meu colega corretor? Porque em vez de eu comprar um imóvel de 1 milhão aqui em Manaus, é mais de negócio eu comprar 3 imóveis de 300 mil, de 350 mil lá em Fortaleza. Como é que eu derrubo essa objeção para esse cliente? Vamos lá. Eu acho que existem algumas perguntas ao longo da negociação que, se não forem feitas, Uhum. torna-se muito difícil prestar um serviço de qualidade para o teu cliente. Eu acho que a primeira pergunta é: qual é a finalidade do imóvel? Se ele falar que é É moradia, a básica, entenda. né? Se ele Sim, é moradia, então você vai para um outro lugar. Se ele correto. falar assim, olha, é para investimento, aí você vem para a segunda pergunta. Se for para investimento, o que você pretende fazer? Vender É uma esse revenda, imóvel para certo? flipar o produto, vender Uhum. esse imóvel para ter um ganho antes da entrega, ou isso vai ser patrimonial para que você tenha receita após a entrega? Não, eu pretendo ter receita após a entrega. Então, nós vamos chegar onde você está falando. Então, Beleza. nós vamos falar de locação. Uhum. O mercado convencional, ou o mercado que nós tínhamos há poucos anos atrás, era o de long stay, o de longa temporada, alguém que vai alugar aquilo por pelo menos o período de um ano. Sim. Ocorre que veio um novo entrante no mercado, o short stay, aquele que vai alocar por menos de 30 dias. Sim. Não deu 30 dias, é short stay. 9 dias, 15 dias, Uma 22 dias, semana. é short stay. E quando o short stay começou, a gente não tinha ninguém formado para isso. É Sim. claro que quanto menor a unidade, maior a rentabilidade. Sim. Sim. Então, vamos fazer conta de padeiro aqui. Imagina que você tem um imóvel de R$ 1 milhão. Um dia, o mercado convencional já pagou para esse imóvel R$ 10 mil de locação. Beleza. Hoje, o mercado paga R$ 5 mil, ou seja, 0,5%. Perfeito. Ao invés de você comprar um apartamento de 1 milhão, se você comprar três unidades menores de R$ 330 mil, essa unidade não vai te dar 0,5%. Ela vai te dar 1,4%. Então, 330 mil vai te dar de liquidez aproximadamente R$ 4 mil. Uhum. Era mais interessante você alugar um apartamento de 1 milhão por 5 mil ou alugar um apartamento de 330 mil por 4 mil vezes Cada. 3, que é 12. Uhum. Essa matemática, você fala assim, Tony, mas isso é verdade? É, porque a locação em curta temporada valoriza mais, ela rentabiliza muito mais. A dificuldade era, Tony, como é que eu vou ter logística e gastar tanta energia para ter 3 apartamentos, porque vou estar cheio de regra, eu tenho que alugar, tem que ter tantos copos, tantos pratos, uma prateleira, tem que ter uma cama assim, tem que ter isso. Cada vez que eu tiver uma intercorrência, eu tenho que parar o que eu estou fazendo E resolver aquilo ali. para resolver e por muita energia e a conta não fecha, a gasolina e etc. Agora imagina o que é uma imobiliária ou uma operação que tem 3 mil imóveis rodando no mesmo sistema. É como fazer locação. Não Sim. tem gente que é... Sim, Qual é a tua focado em história? locação. Locação. Sim. Tudo bem. Administração. A estrutura dele para fazer locação de 20 unidades é a mesma estrutura para 100, concorda? Concordo. Ele aumenta em escala. Sim. E aí entraram empresas, por exemplo, a gente tem a Cizone, a gente tem a Charlie, a gente tem a House, que é quem a gente escolheu. Especializadas nisso. Por exemplo, a House tem 150 mil imóveis nas plataformas Hoje sobre a administração dela. dela. Então, ou seja, põe na mão do cara,
Entende? E Põe na mão relaxa. dele. Ele falou assim: vai pôr energia em outra coisa, deixa ele trabalhar, remunera, porque é importante Sim, não tem. remunerar, é isso, remunera essa operação. O que você vai ter de rentabilidade e renda passiva te deixa energia para fazer uma outra coisa. E aí sim faz sentido você estudar isso, você que é um entusiasta do mercado imobiliário, estudar o que eu estou te falando, e você que é meu colega de profissão, que ainda não se atentou para isso, começa a ofertar isso para o teu cliente, porque se você não fizer, com essa globalização que a gente tem, alguém de lá vai ofertar para ele aqui e aí você perde a oportunidade de fazer o teu negócio. Esse é o ponto, né? É a gente parar, tirar um momento do dia, estudar, aprender com quem sabe, ver um podcast, ir no YouTube, enfim, falar com um parceiro que já está nessa seara e que sabe, que domina o assunto. A gente tem aqui pessoas que fazem isso, que querem compartilhar conhecimento. Isso é Uhum. de suma importância, porque esse investidor, esse cliente investidor, ele também é mais exigente. Confere? Sim, Ele entende dessa matemática que você fez aqui de padaria, ele entende tão bem ou até melhor do que a gente, porque ele já está nesse mercado. Ele já, antes de ele vir com a gente, ele já pesquisou São Paulo, já pesquisou Goiânia, já pesquisou Manaus, né? E Manaus está entrando também nesse movimento. A gente sim. teve no último ano empreendimentos lançados aqui 100% voltado para investimento e que foram um sucesso de venda. Sucesso de venda mesmo, tanto quanto o produto de vocês lá em Fortaleza. E isso é mais um argumento para a gente entender que isso não tem mais retorno. É como você falou, era o Uber chegou para agregar aí aos taxistas e agora chegou o short stay para agregar a rede hoteleira. Não tem volta, né, Tony? Não, e aí o que eu acho que um ponto, Fabiano, que para ser analisado para quem é investidor dessa operação é a localização desse empreendimento do short stay, do estúdio, É fundamental. ela precisa estar onde já aconteceu. Uhum, Tá? certo, Ela não pode ser em algo que está em acontecimento, porque não dá rentabilidade. entendi. A pessoa precisa de fato estar inserida, por isso que o metro quadrado é mais caro, por isso que a locação é mais cara, porque tem um ativo hoje que nunca foi tão valorizado como é hoje, que é o ativo tempo. Uhum. O tempo Nossa maior moeda, né? é democrático, né? Porque não importa teu credo, não importa tua opção sexual, não A classe importa a social, classe social, não importa a idade que você tem hoje, o tempo é democrático, é sim. igualzinho para qualquer humano existente. Você não é dono do minuto passado. Então, quando a gente tem um compacto bem resolvido de planta, localização principalmente de tecnologia embarcada, você começa a fazer o teu dia ter 30 horas. E aí você para de locar para essa pessoa metro quadrado e você começa a alocar para essa pessoa tempo. Imagina só que você precisa ser versátil. Então, quando a gente faz um produto, e eu estou falando isso de todo mundo que tem uma plataforma de venda e tem uma plataforma de inteligência de mercado, você tem que estar num lugar compacto, onde você consegue trabalhar se for necessário, se divertir se for necessário, arrumar o seu cabelo se for necessário, que o teu pet consegue tomar banho se for necessário, em que você consegue lavar roupa se for necessário, em que você consegue ir para academia se for necessário, e consegue fazer network se for necessário, e se for necessário qualquer coisa a 200 metros de você para resolver a tua vida sem precisar de mobilidade urbana, a não ser terrestre a pé. Isso muda o jogo. Sim. O que a gente tem feito em Fortaleza é isso. Sobretudo, a gente precisa falar sobre a situação do Nordeste aqui. E eu me sinto muito confortável de falar isso porque eu sei que o amazonense gosta É do um fã Nordeste. do Nordeste. Cara, eu vim num voo anteontem que só faltou ver gente na asa. Lotado. Cheio, cheio. E eu olhei para o Ronaldo, que é o meu CEO, Sim. falei, Ronaldo, você está vendo o aeroporto inteiro de gente aqui? Todo mundo aqui é cliente do iHome. Ele começou É. a rir, porque eu estou falando para você de um produto de 330 ou 350 mil, que você vai pagar uma parcela em média de R$ 1.700 por mês, onde se você pagar metade, ele se paga ao longo do tempo com a alocação, e a gente dá retorno financeiro de 1,4%. Não tem como, nem você que ainda não investiu no O mercado mais imobiliário, incrédulo, né?
Assim, eu não quero levantar nenhum Sim, tema claro. polêmico, mas assim, você vai comprar um apartamento para investimento, tá? Não estou falando de moradia. Você vai pegar um apartamento econômico na periferia que você pode alugar ou numa área que não é tão central, que você pode alocar para ganhar 0,5%, ou você vai pegar exatamente o mesmo valor, vai pegar um apartamento menor, bem localizado, que te rende 1,4. Qual é a matemática? Matemática simples. É essa. A Simples. matemática é essa. Se você não está comprando lar, se não é a tua primeira moradia, se não é resolver o teu problema para sair do aluguel, se não é o sonho da casa própria, é um investimento, querido, o teu olhar é para cá. É patrimônio e investimento, tem que. Isso. E O é garantido. Nordeste, Fortaleza, ela tem uma ligação muito grande, porque é por lá que vem o cabeamento de fibra ótica. Perfeito. Travessa lá. Sai ali. Aham. Então, o TikTok, olha só esses números para você. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Em 2025, o PIB do Nordeste foi 73 bilhões. A gente teve uma flutuação em Fortaleza de 3,5 milhões de visitantes. Nós perdemos em Fortaleza, PIB do Nordeste, 73 bilhões. Grave o que eu estou te falando. A gente teve uma perda de leitos hoteleiros de quase 4.000 unidades nos últimos anos, que foram hotéis que saíram para dar lugar a superprédios. Eu estou falando prédios com assinatura de Pininfarina, de 50 pavimentos, apartamento de 600, 500 metros na orla da beira-mar. Números que assustam ainda. O TikTok acabou de entrar com um data center em Fortaleza. Então, Tony, isso vai acontecer? Não, já está acontecendo. Lembra que eu te falei que o PIB era de 73 bilhões do Nordeste? Você sabe quanto é o investimento do TikTok em Fortaleza? Não tem ideia. 200 bilhões. Cara. Então veio com Meta, com Amazon, com Google, todo mundo num data center. Isso é uma operação. Quase 3 vezes mais, né? Do Nordeste, Sim, isso é em só do Fortaleza. Nordeste. Eu vou te dar um outro número. Você tem ideia que essas empresas de data center, elas têm o contrário da construção civil? O que é a construção civil? É pouca gente, muito escritório e muita gente no canteiro. Concorda? Sim. Só o escritório tem 40 pessoas, em cada canteiro 100. Então, o volume da construção civil é no canteiro. Quando você pega um data center, é completamente o contrário. É o oposto, né? Você tem um monte de gente dentro da estrutura, CEO e todo mundo que pensa na operação, e a operação é industrializada. Bem pouquinho. É pouca gente. Sim. Essa turma da operação precisa ter onde se hospedar. Então, você imagina. Vou te dizer um outro dado do Ceará. Existe um porto, que é o Porto do Pecém, que leva tudo para a Europa, e se ele quiser ir pela Ásia, ele pega o canal do Panamá e vai para lá. Então, imagina que a gente tem aqui o Porto de Batão, você imagina o que é todo mundo chegando com a mercadoria em Fortaleza para ir para a Europa. Vai ficar o tempo lá de embarque e tudo. O tamanho da operação é lá. A gente tem uma indústria eólica que é avassaladora. Avassaladora. Vou te dar mais um dado. Pesquisa da Forbes. O Nordeste tem 30 bilionários. Caramba. 19 estão em Fortaleza. E a operação dele também é em Fortaleza. Então, olha o volume disso. Então, o turista de Fortaleza não é mais só o que vai para a praia. Senão, não tem como ter 3,5 milhões de visitantes. Não tem tudo isso de gente na praia. A cidade é gigante, a faixa de litoral é estreita, não tem tudo isso. É porque as pessoas vão fazer negócio. Outro tipo de turismo, né? E o nosso produto, que é o iHome Aldeota, ele está exatamente no centro financeiro, do lado de... outro ponto que eu acho que vale. Todas as vezes que você tem uma intervenção, ou governamental ou comercial numa região, ela muda o cenário. Antônio, aqui não valia nada, de repente passou a Avenida das Torres. O que aconteceu com o terreno? Quadriplicou, enfim, já foi para lá para cima. O terreno era 30 mil, lá tá 1 milhão. Ou seja, tranquilamente. era uma rua estreita, virou uma supervia, mudou. Nada. Mas aqui não tinha nada, de repente um grupo holandês, português, japonês, chinês, comprou esse terreno aqui e aqui vai ter um shopping de 5 andares. O que acontece com a região? Outra coisa, valorização lá no céu. Aqui era um terreno abandonado e agora a prefeitura vai fazer uma super praça com uma super quadra. Valoriza. Imagina o que é uma estação de metrô. A gente está prestes a inaugurar a primeira estação de metrô do Nordeste, que vai levar, por exemplo, do centro de eventos de Fortaleza, que tem mais de 360 eventos por ano. A estação de metrô vai levar direto para o centro financeiro da cidade. Lá, e do centro financeiro você vai para o aeroporto, você vai para o centro.
e o nosso iHome está a 60 metros dessa estação, Ou seja, eu consigo caminhando tranquilamente. tranquilamente. No meio de 9 superbancos, 12 super prédios de comerciais que tem 2.500 pessoas entrando. Sabe quantos hotéis tem nessa região? Zero. Zero hotel. Zero. Aí a gente lançou um produto que, se você não se atentar para entender o que é esse projeto, quando você Já entender, ele já foi. acabou, já Ele acabou. já foi. Ele já É, foi. eu tô vendo teus dados e faz todo sentido acabar rápido, porque aqui a gente ainda não tem esses movimentos, e mesmo assim os produtos similares que foram lançados, eles foram vendidos numa velocidade sem toda essa movimentação. São em bairros já foram criados em bairros já consolidados. Então tem um limite de teto de valorização, né? E a gente sabe também que o nosso turismo aqui é por distrito. E aí você tem N opções de turismo e você está no único prédio isolado, não tem um hotel do lado, não tem como o cara ficar com medo de investir nisso. Ele só não investe se ele realmente não quiser, porque facilidade de compra tem, parcela de quanto você falou? A partir de R$ 1.700, dá vontade da gente rir, É né? um Quando fala. aluguel, pô, é um aluguelzinho, É, né? Um é. aluguelzinho mesmo. Se eu É, fosse se comparar, como eu sou amazonense, eu me sinto confortável de fazer. Imagina que no meio do Vieira Alves, sim, eu construo um estúdio. E esse estúdio está na mesma quadra da estação central do metrô. E aí, a outra estação sai lá no Distrito Industrial, na Bola da Suframa, sai lá em algum lugar ali. A outra sai lá na Ponta Negra. E a outra sai lá no centro da cidade e a outra sai no aeroporto. Pronto. Eu acabou. estou no meio dessa confusão. O nosso produto é numa Isso. estação que vai ter essa irradiação em Fortaleza nessa proporção. É isso. É surreal. E Surreal. vocês já tiveram essa experiência num primeiro produto que zerou, assim, Foi, que foi, foi foi. Foi o iHome que foi Meireles. onde começou a parceria com a House. Vendeu em um dia. Caramba, quantas unidades? 160. 160 unidades em um dia, gente. É loucura, A né? gente que é do mercado se assusta com essa Eu não, velocidade. a gente não esperava isso, amigo. Né? Tipo, Não, a gente esperava que tu não lançou vendesse. com essa. Queria vender, Não, mas tu não não, achava que ia fazer isso em um dia, não. né? Esse outro que a gente fez, olha só. Então você imagina que o iHome Aldeota, que é o prédio que a gente vai pôr no mercado agora, Aham. tem 30 pavimentos. O Caramba. 28º pavimento tem uma academia e um American Bar, um pub que olha a cidade de cima. Show, bonito. Só de Uma imaginar já arquitetura, assim, um vocabulário, sabe? Um arcabouço que é chama imponente, que atenção. chama atenção, com um conceito biofílico, conceito de brasilidade. A gente tem assinatura desde o estacionamento, Legal. com epox, com LED, com tudo arrumado, tudo com algoritmo da House, e aí a House entra muito forte Sim, nisso, porque expertise ela deles. tem, sim, aqui vai ter um mini market em 24 horas. E a pergunta não é ter um mini market, é o que vai ter para ofertar no mini Uhum. market. Você já viu que quando você está. Você fala assim, mulher fala assim, ela pensa, eu acho, em bolsa. O que acontece no Instagram dela? Vai aparecer bolsa, bolsa, Um bolsa, bolsa, monte. algoritmo. Então é mais ou menos isso que a House tem. Então ela fala, aqui precisa ser operado por esse cara, por aqui. Deixa eu dar um exemplo de como é que a gente escala esse tipo de coisa. 5A Sec, por exemplo, é uma marca de lavanderia que tem no Brasil inteiro. Tem em Manaus, tem em Fortaleza, tem no Rio Grande do Sul. Tu imagina então o que é eu ter uma 5A Sec em cada uma das minhas unidades. É claro que quando eu fosse pedir, olha, meu amigo, eu sou um franqueado teu, que eu não tenho uma, eu tenho 250 5A Sec pelo Brasil. Faz o O seguinte, preço é pelo outro, meu né? volume, claro, diminui um pouco o valor disso pelo volume que eu tenho. Sim, Então é mais ou menos isso que a nessa House pegada, faz. né? Ela consegue ter uma escala muito grande de tudo o que ela faz e isso volta. Para o investidor. Exato. Sim. É A isso. ideia da House, o prédio é totalmente automatizado, quase que 100%, né? Tem um concierge ou algo, Um, né? Pois um. é. Ou Em todo o seja, prédio, a ideia é reduzir o máximo possível o custo com o condomínio para para ter que mais isso rentabilidade. volte para o bolso do investidor, né? Então, eles têm serviço, eu já tive a oportunidade de conhecer, quem não teve ainda, conheça, que vale a pena a experiência. Tudo que você precisa para ficar lá aqueles 4, 5, 25 dias na cidade, no prédio basicamente tem tudo. No prédio. E o que não tem, tu sai e tá do lado. Basicamente é isso, não é isso? E é legal a gente falar isso para o público investidor, porque a gente fala o que ele entende. Então, imagina que você está lá nos Estados Unidos. Quantos funcionários tem em todo o posto de gasolina?
Lá dentro da lojinha lá. Pronto, você chega lá e fala, ó, Lá libera na... tantos galões na bomba 6, você mesmo abastece. Imagina só, se a gente falasse para você, eu perguntasse assim, o que você quer? Você quer pagar o preço da gasolina que você paga hoje? Ou você queria que não tivesse mais frentista e eu te desse esse desconto no preço da gasolina? Todo mundo ia optar por essa opção. Só que a gente não tinha tanta tecnologia para isso. Sim, sim. E hoje tem. Então, é exatamente isso. Sabe aquela chatice que você tem de chegar num hotel e ele fala assim, preencha seu nome, sua profissão, quanto tempo você vai ficar, o que você vai fazer, não tem mais nada. Você tá... Deixa eu tentar fazer um comparativo aqui, Reconhecimento fácil. facial. Os caras criaram... Quando você está locando no Airbnb, você tem um anfitrião. Sim. E esse anfitrião pode ser qualquer pessoa. Pode ser alguém muito bom de mercado, como pode ser uma pessoa que está completamente perdida, como pode ser o porteiro do prédio, sim ou não? Sim, claro. Então, cada um te atende de um jeito. Então, tu imagina que você pegou uma empresa que virou profissional e ela padronizou aquilo, como o McDonald's fez no Big Mac. Big Mac é Big Mac, amigo. É linha de produção. Em qualquer lugar do mundo que você pedir um Big Mac, não tem errada, é aquilo. Então, quando você é recepcionado por uma bandeira como essa, que no caso eu estou falando sempre da House, que é a nossa parceira, ela tem um protótipo que funciona. Então, testado e validado. Você está dentro do avião, aí ele falou lá, Antônio, tudo bem, você pode tirar uma foto. Quando você tira foto, amigo, é só o que você precisa. Quando você é reconhecido na entrada, tudo aquilo que precisa já está sendo computado e feito. Senta a pessoa e fala, tudo bom, seu Antônio? Pela 8ª vez com a gente, fique muito à vontade, seu apartamento é o tal, vai chegar aí exatamente agora o código da entrada da sua digital do seu apartamento, essa entrada vale até o dia tal, no minuto tal, exatamente. Deixa eu lhe mostrar como é que baixa o aplicativo, para você não precisar mais de mim. Então lá você pede a pizza, lá você pede o serviço de cabeleireiro, lá você loca a lavanderia, lá você compra o vinho, lá você resolve tudo e só vai no final. Você não precisa ter nenhuma interferência humana. O que acontece com o custo dessa operação? Ela diminui. O que acontece com a rentabilidade do acionista? Ela aumenta. É simples assim. É, de novo, matemática pura e matemática de padaria. Não tem muito mistério para a gente apresentar isso, né? E isso é bom, essa forma de pagamento que o Tony citou aqui, para você, cliente que está começando nesse mercado de investimento, cara, é uma porta de entrada maravilhosa, que é uma coisa sem erro. E as facilidades de compra, como uma parcela dessa que ele citou aqui de 1.700, tu começa já a investir numa cidade vizinha, onde o manauara, o amazonense é apaixonado, tem o hábito de turistar para lá. Por que não você turistar para lá e já ter onde ficar? Você já está em um patrimônio, está ganhando dinheiro, e quando tu volta, tu trava ali no teu aplicativo de que você vai ficar, pronto, esquece, não precisa mais gastar com hotel. Você vai ficar no que é teu, bem localizado, próximo de tudo, né? Quanto tempo da praia o prédio fica, Tony? De carro? De carro, de metrô. 4 minutos. Pronto, Tony. De carro, vai 4 minutos, vou andando, né, mano? É melhor. Não de precisa. carro, 4 minutos, 4, 5 minutos. Então, para você que é investidor, é um excelente produto. E a gente agora, os corretores aqui de Manaus, a gente tem portas abertas para falar com o Tony, para falar com o time da Colmeia e apresentar esse produto para vocês. Dentro de toda essa expertise que a Colmeia já tem de Fortaleza, de Natal e de Manaus, Tony, esse produto, você já tem pretensão também de estender ele para outras praças ou no momento o foco realmente é Fortaleza? Até porque todos esses números que tu apresentou faz total sentido, né? Não Fortaleza, o Nordeste. Certo. O Nordeste tem... O Nordeste são 9 estados, ok? A Bahia já teve a sua ascensão lá atrás porque as capitanias hereditárias da Bahia e de Recife foram as que mais deram lucro, então foram cidades que despontaram muito na frente. Em relação ao Nordeste, né? Do Nordeste. Certo. Alagoas, Sergipe, né? João Pessoa são capitais que têm um crescimento acelerado, mas não têm o tamanho de metrópole. O Maranhão é uma cidade que também é um pouco maior, mas o crescimento não é tão grande. Então, o que aconteceu com Fortaleza? Virou a bola da vez. Certo. Consequentemente, Natal tem surfado essa onda. Nós já estamos em Natal há 30 anos. E Natal, ela está passando por um momento muito transformador também agora. Se você é amazonense e você tem mais de 40 anos de idade, o que eu vou falar para você faz sentido. Quando a gente voltava do Calamazon, naquela época que a gente parava na Ponta Negra, na verdade eu tenho que ter um pouco mais de 40, eu vou fazer 49 na semana que vem. A gente sabia que existia uma Ponta Negra que uma época tinha praia, na outra não tinha praia. Sim.
Você lembra? Sim, claro. Então a gente não O rio tinha. vinha aqui na beira. Exatamente. A gente pulava da pedra e caía na Sim, água. sim, Eita, sim. assim, entregando a idade, né? É, tudo bem. Depois disso, houve um momento em que falou assim: vamos aterrar e criar uma praia. Hoje, isso teve uma outra perspectiva de Ponta Negra. Sim, sim. Em Natal não tem a Ponta Negra, tem em Ponta Negra, porque a frente da cidade também chama Chama Ponta Ponta Negra. Negra, né? E lá tem o mesmo fenômeno. Só que ao invés de ser 6 meses com praia e 6 meses sem praia, eram 12 horas com praia, 12 horas sem praia. Então, o mar descia, você tinha praia, Meio-dia aí com praia, meio-dia depois sem daqui a pouco praia. você sai recolhendo tudo e ela E vai encostava de embora. novo. É. E aí houve o que é um fenômeno que foi chamado em Natal de engorda da praia. Do Morro do Careca foi criada uma faixa de praia, como foi criado lá no aterro da Praia de Iracema, que se você colocar e der um Google, você vai ver que o Réveillon foi inacreditável. Gigante. Eu fiz questão esse ano de ir para o Réveillon, lá o público, para eu entender. Cara, eu fiquei impressionado. Eu desci com a minha esposa, com a minha cadeira de praia Certo. e o isopor. A gente sentou e eu vi zero de BO. Que legal, cara. É bom saber, né? Absolutamente nada. Nenhum problema. Adulto, zero. Eu fui e voltei para Isso é casa. legal. Mas, cara, eu não tive a polícia levando ninguém. Policiamento funcionando, banheiro funcionando, show funcionando, sonorização funcionando. É E impressionante. povo educado. Cara, eu vou te falar que eu não esperava tanto. Pois é, não. Porque Eu não devia ser isso ao esperava povo, tanta né? Sim. organização de todo mundo. Eu fiquei muito impressionado. Então, lá teve uma engorda, como no Rio de Janeiro teve uma engorda, a de Flamengo, o aterro do Sim, Flamengo. ó, tem Como a famoso, gente né? teve em Balneário Camboriú, tudo aquilo eram praias que não existiam. Isso aconteceu agora, em Em Natal. Natal. Então começa do Morro do Careca e se estende por toda a via costeira. Eu vi isso acontecer. Cara, eu tô te falando Tu tá aí lá, de 8 uns anos, 15 9 anos? quilômetros de praia. Que pela primeira vez o Réveillon, se você procurar na internet, você vai ver que foi o primeiro Réveillon de Natal na Na praia. praia. Nesse lugar cabe um modelo como esse. Então, na frente do Morro do Careca, na frente de tudo isso, nós vamos ter um outro Wine Home, que é Já. incrível, com uma arquitetura fantástica, que aí eu sugiro outro investimento. Tony, eu compro tudo em Fortaleza? Não, diversifica. Sim. Você comprou um aqui em Manaus? Ótimo. Agora você comprou em Fortaleza, você já tinha em São Paulo, agora você comprou em Natal e vai diversificando a tua renda. Primeiro que agora você vai ter um lugar desse seu para cada lugar que Que você você for para, viajar. Sim, exatamente, sim. ou para sua família. E quando você não tiver, esse lugar te rende renda passiva, porque você não precisa fazer a operação rodar. Você não precisa estar preocupado se queimou o ar-condicionado, saiu um cliente, entrou outro, não tem que se preocupar com a limpeza, isso tudo tem a administradora, que no Se ele caso é a quebrou Housing. alguma Sim. coisa, você não precisa se preocupar com nada. E o mais legal é Simplesmente. que eu controlo tudo por aqui, né? No meu celular, na palma da mão. Eu vejo tudo, a planilha de custos, tudo ali tá bem mastigadinho para o cliente não ter nenhum susto, né? Não, e a tecnologia, ela está cada vez mais avançada, porque você não precisa ser um expert Sim. em desenvolvimento tecnológico. É bem intuitivo, né? Tony, mas isso funciona. Eu falei, quem é que não sabe fazer um Pix? Sim. Não é? Todo mundo Já sabe fazer um virou, já Pix. é prática, né? É a mesma coisa do aplicativo dessas plataformas. Usabilidade. Você vai se movimentando, vai apertando, vai entendendo. Então você sabe quando está rendendo, quando está alocado, quando não está. Você sabe tirar, você sabe pôr de novo se você vai usar, se não vai usar. Então, assim, isso é fantástico. E uma coisa em relação a como chega essa rentabilidade, que é bem legal, é que a Rosi, dentro do algoritmo dela, desse aplicativo, ela acompanha as altas e baixas do mercado, né? Para evitar com que esse teu imóvel fique desocupado, certo? Certo, Então, com isso, certo. eles baixam o valor da diária, sobe o valor da diária, e isso te ajuda muito a aumentar essa rentabilidade. A gente tratando aqui da cidade em períodos que não tem tanta demanda, baixa um pouquinho para ter mais locação, não é isso? Que é a mesma coisa daquela tabela dinâmica do Uber. Pronto. Ele, Sim, ele trabalha num algoritmo, então deve estar interligado com a agência de viagem, então ele sabe, aumentou a passagem, é porque tem um show, ou é um porque a gente está evento. num evento de Sim, sazonalidade, então aquela região tem uma manifestação religiosa, sei lá, Belém, no Círio de Nazaré, que a gente já sabe, vai ou fora lotar. já tá datas comemorativas, ou está ligado com o site da prefeitura que te diz quais são os congressos que vão ter naquela Boa. região, então não corre o risco, imagina que você está operando. Poxa, você faz mil coisas ao mesmo tempo. Sim, a gente não E aí tem você tempo. não se atenta que fechou uma agenda de show naquela cidade e tem um grande artista que vai estar lá daqui a um ano. Aí sabe o que acontece? Está lá na plataforma, aí vai o teu cliente, fecha daqui a um ano, já te paga daqui a um ano
pela tarifa que vai ser um terço do que o que é na época. Quando você fala, oh, deixa eu mudar, já perdeu. Então, É. esses aplicativos, eles fazem uma tarifa dinâmica justamente para blindar você que é proprietário de Perder dinheiro. perder dinheiro. Sim, Perder sim. dinheiro. No final, sai barato. E isso é maravilhoso, porque a gente estava falando que o Tony falou da nossa principal moeda, que é o tempo. Você não tem tempo, de verdade. A gente, como multitarefas que a gente tem para fazer, a gente não olha isso diariamente. Não tem. Então, você tem uma empresa já com essa expertise, com esse. A House tem mais de 5 anos só fazendo isso. Ela foi criada, ela saiu, né, do embrião para esse motivo. E como você falou, mais de quantas unidades você contou? 150 mil. 150 mil unidades no país. Não tem como tu duvidar que isso não está funcionando. Ó, só nós vamos colocar no total de estúdios no Nordeste mais de 1.200 unidades. Caramba. A totalidade disso dá Só da aproximadamente Colmeia. 1.200 unidades com a House. Sim, já fechado, parceria. Agora deixa eu deixar claro, nossa parceria com a House, ela entra com o aplicativo do Apple Space, Sim, com a inteligência de aplicativo. A escolha de você deixar a House operar a locação da sua imobiliária é sua. Sim, claro. É sua. Eu, por exemplo, as minhas ficarão, porque eu não posso pôr tanta energia em 5 ou 6 unidades. Sim. Não vale a pena. A House vai colocar no meio das 150 mil dela e não vai nem saber o que que é minha, vai Claro, operando e eu. igual, atende igual, né? É, E se você tem um ou seis, o atendimento, o aplicativo, ele age igual para todo mundo. E isso também é bom a gente informar, porque não corre o risco de competir com andar mais alto, tudo, porque o aplicativo ele é esperto para isso, ele é treinado para isso. Então, a tua unidade, a chance de ela ficar desocupada, ela é muito baixa, e é por isso que eles prometem e entregam essa rentabilidade, que é algo surreal. Que aplicação a gente faz que tem isso? Como um hotel, né? Você tem que chegar no hotel, você só tem que ter certeza que a sua reserva tá lá. Aí você chega assim, ó, tem uma reserva. Não diz qual é a unidade. Você Uhum. fala assim, não, sua reserva está aqui, por favor, Qual o seu me nome, né? diga qual é o seu apartamento. Aí ela falou, só um minuto. Ela vai pesquisar e fala assim, 301, e de repente para o teu amigo ela fala assim, seu 1902. A mesma coisa, é igual. Sim. Então, Hum, existem lugares, Fabiano, que quando você talvez está na frente da orla da cidade e você tem uma unidade que é vista mar e a outra é não vista é. a cidade, em alguns lugares sim, mas em via de regra, São Paulo, por exemplo, não tem Isso não muito isso. influencia, né? Não, não. Em alguns lugares sim, mas na sua grande maioria, Mas não. isso influencia no custo, no valor, né, da diária. Sim, no valor No da valor da diária. diária. No Então, se valor da você tem uma diária. vista má, é óbvio que a minha que não tem vai ter um valor de diária menor. É E isso. aí tem público para tudo. Tem É o isso. público que paga o valor da vista má e tem o público que não paga. O fato é que ele dificilmente vai ficar com muitos dias do mês parado sem ter nenhum hóspede ali, né? Ainda mais com essa quantidade de turista frequentando a cidade, né? Tony, em relação, repete para mim o nome do produto. iHome. iHome I na. de inteligência, de Ok. I de Uhum. casa conectada. Beleza. iHome ao. Eu lancei o iHome Meireles, Ok. Que já zerou. gerou em um Acabou, dia. Nós esquece. estamos iniciando o iHome Aldeota. Aldeota, tá. Vou ter em Fortaleza, em Natal, Natal. o iHome Ponta Negra e mais um iHome dentro do polo gastronômico de Fortaleza, que será a iHome Collection. Então eu tenho 4 produtos, tudo pronto em fase final para ir fazendo o lançamento gradativo, fora outros produtos em Fortaleza que Sim. já estão aí E o encaminhados. investidor que quer saber desses produtos e que já quer começar a investir, isso já tem tabela, já pode chegar, já sentar, fazer videoconferência com você, apresentar plano de pagamento, tudo já. bonitinho. Então vamos lá, você que é corretor de imóveis, você que tem um cliente que quer saber mais sobre essa operação, eu te dou uma consultoria gratuita e direta. Eu te mando um link, a gente faz uma videoconferência com o teu cliente, tira as dúvidas, apresenta o nosso plano de negócio Perfeito. e começa a fazer a operação junto com você. Porque esse tipo de imóvel que dá rentabilidade, não há necessidade de ver o terreno. Claro, claro. Não há necessidade. O que a gente tem são que tirar dúvidas, que são É dúvidas. números. Números. É números. Números. Basicamente, esse tipo de cliente é números. Então, a gente vai deixar, para você que ainda não segue o Tony, a gente vai deixar aqui no episódio o arroba dele, o Instagram dele. É super acessível. É esse cara que você tá vendo aqui, gente fina. É só chamar. Fala que é de Manaus, que ele vai dar mais moral, porque é da terra dele. Troca por 1 quilo de farinha do Arenito. Pronto, ali, ó. Manda 1 quilo de farinha para ele lá. E aí ele vai
prestar essa consultoria para você. Então, meu amigo corretor, dono de imobiliária, que quer acionar o Tony, que quer trazer esse produto para os teus clientes, não perca essa oportunidade. Isso é oportunidade mesmo, Sim. porque é um produto maravilhoso de se tirar. E você que é corretor de imóveis e já está aí com a sua vida financeira também bem andada, venda o que você compra. Inverte, né, Tony? Eu vou, Adquira a tua unidade eu vou lá. te mostrar um público que é incrível. Pois Olha não. só. Isso aconteceu, tá? Semana passada agora, eu fui atender uma cearense que mora na Holanda. E aí, ela falando, olha, eu nem me preparei para comprar esse imóvel, tanto é que eu trouxe pouco euro. Ela falou, porque trazer o euro de forma legal, pagando os impostos, quando ela vem de férias, ela traz o euro com ela. Sim, Mas ela não pensou em comprar nada no Brasil. ela veio para Então, passar férias, né? se é ver a família, se ela tivesse que comprar esse imóvel e ele tivesse um valor alto, Uhum. quando ela trouxesse o dinheiro para o Brasil, ela pagava muito imposto. Consequentemente, as parcelas também seriam altas. Quando ela compra um compacto como esse, ela tem uma entrada reduzida e uma parcela de 1.700 ou 2.700 reais, a gente está falando de 400 ou 700 euros. Mandar 1.000 euros por mês para o Brasil É tranquilo. é. Aí ela falou assim: então, Antônio, eu estou comprando esse produto porque eu sei que ele vai se alugar, eu sei que ele vai fazer renda e essa renda vai ser depositada em uma conta do Brasil, ou seja, um dinheiro feito no Brasil, pagando imposto no Brasil, portanto, um dinheiro legal. Sim. Quando eu vier da Holanda, o dinheiro que eu ganho na Holanda, o dinheiro que eu ganho em euro fica lá em euro. Eu compro minha passagem e quando eu chegar aqui, eu tenho uma conta no Brasil, com o dinheiro feito no Brasil, com o imposto pago no Brasil, e eu não preciso repatriar dinheiro. Olha que maravilha! Tranquilo, até para o investidor de fora. Para um brasileiro que mora fora, ele falou: como é que eu faço o investimento no Brasil? Todo mês eu mando, ele vai mandar no começo, daqui a Pouquinho. pouco o próprio renda. Cara, isso aconteceu exatamente aqui. Na década de 2000, 2010, o amazonense comprava um imóvel em Kissimmee, em Orlando. Esse imóvel ele dava uma entrada, depois o imóvel começava a alocar, o imóvel se pagava. Hoje o imóvel deve estar pago e ele tem uma renda em dólar nos Estados Unidos, que quando ele vai passar as férias, ele não leva dinheiro. E não precisa se preocupar também onde ficar, além do patrimônio dele estar grande. É assim, Tony, a gente vai entrando no mercado. Eu já te fiz essa pergunta, mas eu não recordo. Me lembra, quantos anos tu tem de mercado, meu amigo? De gestão, 24. 24 anos só na gestão. É, Só na gestão como imobiliária. gestor. Certo. Como Pois gestor. é, então são 3 vezes mais o teu tempo que eu tenho. Eu tenho 8 anos de mercado. Então só de gestão você já tem um triplo, né? E fora já o que tu já trabalhou como corretor de fato. Sim. E a gente não cansa de se surpreender com esse mercado, tá? Os estúdios, como o Tony falou, não é tendência, não é algo em teste, é algo, um produto consolidado, consolidado. E afirmo com todo o carinho, você corretor de imóveis que tem condições de pagar 1.700, se você não tem condições de pagar 1.700, você está trabalhando errado, meu amigo, fala com o Tony e investe nisso, porque isso é o início do teu ganho patrimonial, né, de fazer patrimônio para você, para sua família, e você comprando e tendo todos esses dados, esses números na palma da tua mão, tu mostra para o teu cliente de uma maneira fácil, ó, tá aqui a minha unidade, quanto é que tá rendendo. Isso aí é Você uma sabe que sacada de venda os maravilhosa. corretores que têm hoje números escalonáveis Uhum. de venda de estúdio usam exatamente essa técnica. Né? Ele mostra o dele. Ele fala assim: eu não estou te falando o que eu acho, eu estou te mostrando aqui. Eu vou abrir o meu aplicativo, isso Pronto. aqui é a minha rentabilidade. Então, como é que eu posso te convencer a mais do que o que eu O que mais tu acredito no queres que eu produto? fale, né? Não tem mais. Não tem mais, cara. É Porque isso. é número, né? Testando aqui na palma da mão para o teu cliente. E aí, o Tony, a assessoria da Colmeia é sensacional. A gente ainda tem, através do material do DW, DW. DW, a gente tem, quem quer conteúdo, só se cadastra no aplicativo DW. Tudo que tem da Colmeia tá lá. O Tony já deu o ok dele aqui para chamar ele em troca de 1 quilo de farinha do Areni, Isso aí. né? É. Isso aí é a moeda de troca Tá dele. vendo como eu sou um cara E ele gentil? Isso é coisa para ainda vai amazonense. te pagar comissão. Olha esse negócio. Então, meu amigo corretor, fica atento aí ao iHome, porque o produto é maravilhoso. E assim que tiver oportunidade, vai conhecer. A Colmeia Se vo- o i- Só Pois não te não. cortando, o iHome Aldeota ainda não está no site da Colmeia, porque nós estamos tirando o número do registro de incorporação. No Talvez, RI, quando né? o programa for ao ar, isso já Sim, esteja com sim, registro, sim. mas nesse Tomara. momento a gente não tem.
Mas o iHome Meirelles, esse que nós estamos falando que vendeu todo em um dia, tá lá, e assim você já consegue ter ideia do que é que a gente está Do falando. produto, né, em si, de localização e tudo mais. E mesmo assim, você que quer essa consultoria, já prepara o teu cliente, porque quando lançar, você já tem aí tudo mastigadinho para dar andamento nas vendas do teu cliente. Então, prepara a tua carteira de investidor e até para o cliente que não é investidor, orienta ele, veja os dados que o Tony passou aqui, essa aula que ele deu de dados, passa isso para um cliente que ele vai brilhar os olhos, ele vai se interessar. E aí é essa assessoria que ele dá pessoalmente para ti, ou até apresentar o produto, ele vai fazer muito melhor do que a gente. E aí você vai ter a venda e vai conseguir aí surfar nessa onda e vai poder dizer que você está vendendo imóvel lá no Nordeste. Isso tudo é marketing para o corretor, né, não, Tony? Sim, Você está sim. vendendo o corretor lá do Nordeste vendendo aqui de Manaus. Essa troca, gente, ela é necessária e inteligente da parte de quem faz. Aqui em Manaus a gente tem a Mene junto com a Punket, fazendo lá com a Ayub e com o Viegas, eles fazem já esse trabalho há algum tempo que eu acho maravilhoso, que é o intercâmbio de trazer produtos de São Paulo, de Portugal, já vi eles fazendo movimento em Portugal, com certeza já tiveram essa experiência contigo, Já. E né? o Jorge e o Rodrigo tiveram uma experiência muito mais imersiva ainda. E aí é o que eu digo de novo, olha, vendedor só vende aquilo que ele compra. Perfeito, concordo. Há 3 anos atrás, Rodrigo e Jorge foram a Fortaleza e eu apresentei Fortaleza. São meus amigos, pessoal. Claro, apresentei. O carnaval do ano passado, eles passaram em Fortaleza com as famílias, junto Legal. comigo, entenderam o mercado de forma lúdica, porque Uhum. entenderam na prática com os filhos. Vivendo lá, né? Já tinham começado um movimento de vender estúdios em São Sim, Paulo sim. e tem um modelo de negócio que eles praticam que dá super certo. E hoje, inclusive, a gente vai ter um encontro, uma mesa de negócios com alguns investidores, porque eles já conhecem do estúdio, estudam estúdio há muito tempo, Investe em estúdio. investem em estúdios, são proprietários de estúdios conosco em São Paulo Uhum. e já experienciaram isso na prática. Então, qual é o grande erro que eu vejo do corretor de imóveis em Fortaleza? Irmão, você já está lá. Tira um dia e Faz vai intercâmbio estudar. imobiliário, é isso aí. Aproveita que você está lá. Brinca, mas dá uma sondada, né? Exato, não perde a sua Perde, oportunidade, porque eu estou lá para te ajudar. o mercado é maravilhoso, os corretores são muito bem preparados do Nordeste. Já tive a oportunidade de ter essa conversa em particular com o Tony e falou super bem do mercado de lá. Então, toda vez que você. A gente está falando do Nordeste, mas corretor de imóveis, qualquer cidade que você for, não, Tony? Eu acho. Vai passear, mas visita uma imobiliária, visita uma incorporadora, tira dúvida, vai no decorar, tá no shopping, tu vê um stand ali de um produto, vai lá, Você anuncia, eu sou colega, me fala que é explica aí, me fala um corretor, pouco como é que está o vê como ele mercado. apresenta, pega de cara, é surreal, isso engrandece, expande a nossa cabeça que você não tem noção. Se você não faz isso, faça. Ah, eu vou em Gramado, vai atrás que vai ter alguma imobiliária lá vendendo alguma coisa, alugando, Total. qualquer canto faz parte e é super importante essa troca, porque a gente cresce pra caramba e a gente pode sentar em mesas diferentes, trocar ideias diferentes e para investidor isso aí é super importante, porque você está vivenciando o produto, né, não, Tony? Eu acho que Não é? nós somos homem de comunicação e homem de venda, né? Sim, Chacrinha dizer que quem não se comunica se estrumbica. é, Então, assim, você tá ali, cara, troca ideia, porque uma hora troca cartão, porque uma hora ele vai estar precisando de uma informação do norte, ou você tem um cliente indo para lá, você acaba fazendo um hub de conexão, sim, sim, e aí você tem as tal das parcerias, né? A concordo. história de dividir é quando se multiplica. Sim. É por aí. Infelizmente, o nosso mercado ainda não é tão profissional quanto o americano, né? Quanto mais eu vejo dos Estados Unidos, mais eu piro, que eu queria que isso fosse aqui no Brasil, A gente vai né? chegar lá. A gente tem essa esperança e desejo, né? Porque facilita muito a vida, mas enquanto isso, essas parcerias, essa troca, gente, ela é fundamental para você ter sucesso e ter resultado positivo no nosso mercado. Meu amigo, como sempre, o papo com você é maravilhoso. Se a gente deixar, a gente vai passar horas aqui, porque a gente está falando de coisa que a gente gosta e que a gente Nem conhece. vê o tempo passar, né? Né, pois é, a gente não percebe, mas a gente está chegando ao final do episódio. Tu tem algum recado? Quer deixar um último ultimato, uma convocação aí para os corretores, para o mercado imobiliário Manauara? Na verdade, não sei se Manauara, a tua audiência já não é mais Manauara, porque eu te É? conheço gente do Ceará que te segue, Que então legal, que você bom. está já numa escala maior. Você tem quanto tempo de programa? 2 anos, estamos Pois na é, então, terceira então é o temporada. seguinte, episódio 101, né? 101, Então, 101. calma. Ó, depois eu quero te apresentar um cara chamado Guga. Legal. Guga de Macedo, ele é você no Rio Grande do É Norte. mesmo? Pô, É, então quero. o seu é Café com Corretor, o dele é Aham. Papo com Café. Olha aí. É muito legal a conversa Legal. dele, voltado para o mercado Show, imobiliário. show.
2026 promete ser um ano revolucionário. É um ano de desafios, é um ano de desafios políticos, mas é um ano em que a gente tem uma renovação, em que a gente tem uma taxa que está melhorando, Sim, que está mais acessível, a gente tem uma nova tendência de mercado, um novo consumidor. Esteja atento a essas mudanças. Isso é o que faz a diferença na operação. Entenda que você é um intermediador e você precisa ser escolhido como intermediador pelo seu cliente. E essa escolha não é só uma apresentação agradável, não é só você ter uma polidez no teu diálogo, é você estar atento aos novos sinais. Alguns sinais são importantes. Hoje o cliente está muito preocupado em qual é a relação da tua marca ou da marca que você está vendendo ou representando com o meio ambiente. sim, Ele está muito atento à história da biofilia, que é mistura de cheiros, cores e sabores em meio ao concreto, e mais do que isso, o novo consumidor dá muito mais valor ao acesso que à posse. perfeito. Então, a alocação das coisas tende a ser uma máxima, assim como talvez a geração que está agora não consuma mais máquina de lavar roupa. Ele vai Vai pra usar a da lavanderia. rua, como muita gente hoje não tem mais, não faz questão de ter um carro, ele se Uso locomove perfeito. de outra, ele tem locomoção de uma outra Sim, forma. Em alguns estados aqui já de patinete, Fortaleza já há sim, muito tempo, Natal chegou agora, vai chegar a vez de Manaus uma hora. Então entenda, nós não vamos morar da mesma forma. Então, o teu investidor tem que entender que ele tem que comprar uma moradia para o futuro e essa moradia são apartamentos compactos. então pronto. Depois dessa aula, eu vou deixar inclusive ele falando aqui, eu lembrei do último episódio que ele falou sobre o corretor, ele é escolhido. Eu vou deixar aqui também no card para vocês reverem o episódio que o Tony falou sobre isso, que também foi uma aula mais voltada especificamente para a gente, corretor de imóveis. E eu chego aqui, a gente agradece a tua participação. Eu, para variar, com meu Alzheimer aos 46 anos, deixa o teu like, que era para me ter pedido lá no início. Se você já está inscrito, muito obrigado. Se você não se inscreveu e chegou até aqui é porque você gostou. Se inscreve, ajuda o canal a crescer e divulga aí com teus parceiros para que o Café Corretor chegue em novas praças e a gente possa dar mais valor ainda ao nosso colega corretor de imóveis, à nossa profissão. A gente se vê na semana que vem. Valeu!